1985. Começava o processo de redemocratização do Brasil. Após uma longa ditadura militar, a população clamava por liberdade. O movimento das diretas já unia milhões de pessoas a favor de eleições para presidente. Tancredo Neves é eleito, mas morre antes de assumir. A efervescência política se reflete na música. O rock and roll brasileiro ganha força e artistas como Cazuza e o Traje a Rigor se tornam vozes da revolta popular da época. Em um cenário de transformações sociais, culturais e políticas, surgia uma obra que inaugurava no Brasil uma nova linha de estudo nas ciências sociais. Há 25 anos, Magia e Capitalismo era lançado. O livro Magia e Capitalismo é um livro pioneiro ao juntar antropologia e comunicação, e principalmente dentro da comunicação, ao inaugurar, eu chamaria o estudo sobre publicidade e consumo. Eu acho que ele teve senso de oportunidade e lançou o livro certo na hora certa, né? No momento que a sociedade estava se redemocratizando, em que censura estava acabando, em que todo um novo Brasil estava começando a aparecer. Um livro que questiona o discurso midiático em perspectiva antropológica é mais do que bem-vindo quando todos estão fazendo uma constituinte para descobrir que país se quer. Um livro que pense a mídia em perspectiva crítica, eu acho que é sempre muito bem-vindo. Para mim foi um pouco uma libertação, né? Porque eu fazia ciências sociais, eu fiz ciências sociais nos anos 80 no IFIX, e os temas ainda eram muito ortodoxos, os temas que a gente tratava lá, que os meus professores estavam pesquisando, né? Campesinato, índio, né? Aqueles temas clássicos da antropologia. Então, mas eu já estava flertando, quer dizer, sempre me interessou muito a cultura pop, a cultura de massa. Eu pesquiso música, quer dizer, esse universo da música pop, da cultura pop é muito importante, me interessa muito. E claro que o livro não fala exatamente disso, mas aquele livro foi um pouco libertador para mim, de certa maneira. Eu acho que um dos pontos que ele mostra que é interessante é que o capitalismo não funciona sem magia. Ou seja, se o capitalismo depende de uma sociedade de consumo, o consumo depende, por sua vez, da publicidade, da propaganda, do marketing, e tudo isso apela para uma certa magia, que aparece, isso que o livro analisa bem, na publicidade, nos cartazes, no tipo de propaganda utilizado. Dentro desse capitalismo, dessa racionalidade do mercado, né, e sobretudo da área de marketing, onde esse capitalismo é destilado em fórmulas que você aplicando, teoricamente, você vende mais ou vende menos, ele mostra que você tem um elemento mágico, o drama está presente, né? Você tem que reintroduzir elementos valorativos, emocionais, afetivos fortes, para que você possa fazer distinções daqueles produtos industriais que são produzidos sem nenhuma identidade, porque eles são produzidos em massa. E é interessante que a gente gosta de pensar que nossa sociedade contemporânea aboliu a magia, já superamos essa fase, nós agora somos todos científicos, mas isso simplesmente não é verdade, né? Se você for abrir o New York Times de hoje, está lá o horóscopo, né? Se abrir o Globo também, está lá o horóscopo também todos os dias, né? Qualquer jornal diário tem um horóscopo, então, mas não vivemos na sociedade da ciência, não somos racionalistas, então que papo é esse de horóscopo, né? A ideia de que a gente não projeta para um usuário racional, a gente não projeta, as pessoas não compram um produto, compram significados, compram práticas sociais, compram uma imagem que eles querem fazer de si mesmo. Chegou ao design como um grande, vamos dizer assim, uma grande fonte de saber, sabe? É como se esse olhar antropológico para o consumo trouxesse uma nova dimensão para o design. O livro foi importante na antropologia e é também considerado um livro muito importante no campo de comunicação. E é também um livro muito admirado por estudantes de administração. Eu diria que o Everardo, ele teve uma habilidade, ele teve que ter uma habilidade especial para traduzir a forma de pensar da antropologia, a forma de pesquisar, o olhar antropológico, traduzir isso para uma outra área de conhecimento. Essa habilidade de tornar tudo muito claro e aplicável, né, de fazer as conexões
de entender quais seriam as conexões possíveis e mais importantes para a nossa área de conhecimento, que é a administração de empresa. Então a orientação dele foi fundamental, porque realmente me abriu uma outra perspectiva. E ele, como orientador, é muito generoso, assim, toda a nossa relação, porque na administração não tem muitas pessoas, não é como uma pessoa de ciência social, uma antropóloga fazer. Então eu era um elemento assim, meio diferente, ele fala que eu sou híbrida. Então tê-lo, a aproximação dele comigo, participando do dia a dia, fazendo essa ponte, foi fundamental. Assim, ele me abriu o campo da antropologia do consumo e eu conseguia dialogar com alguém que era antropólogo também e fazer os links com a administração. A publicidade retrata, através dos símbolos que manipula, uma série de representações sociais, sacralizando momentos do cotidiano. A história social do produto é ocultada e uma linda história cheia de magias e efeitos e coisas é contada em seu lugar. E a publicidade é um dos campos mais difíceis até, porque a gente tem toda aquela visão, né? Na área da comunicação é muito forte, uma visão negativa, enfim, de manipulações. E a antropologia vai levar para o outro lado, o lado da recepção, da construção. Seria o lado positivo no sentido de construir coisas. Então, para mim, teve um impacto por mostrar isso de modo muito claro com relação à publicidade. E não era fácil convencer as pessoas de que boa parte das chamadas necessidades não são necessidades coisa nenhuma, e que quase todas elas são suscitadas por jogos simbólicos, por expectativas culturais, etc. Quando Everardo diz nas aulas dele que não existe necessidade básica, todas são simbólicas, a primeira vez que ele falou isso foi desconcertante, eu perdi meu chão. Como assim? A definição de design é design feito, materializar ideias. O livro procura mostrar que existe uma dimensão material no capitalismo, digamos assim, bruta, que é a produção. No entanto, o resultado dessa produção chega ao consumidor, né, sob a forma de coisas leves, felizes, sorridentes, etc. Como é que é o anúncio clássico da Mulher Margarina, né? É a família feliz, sentada na mesa do café, o maridão de gravata e terno lendo o jornal, o casalzinho de filhos com o uniforme da escola, menino mais velho, menina mais nova, em geral lourinhos, né? Chega a dona de casa com seu avental, linda, loira, magra, carregando uma bandeja cheia de coisas de café da manhã para sua família. Então, tá tudo lindo, o sol lá fora, o jardim. Então, até agora não apareceu a margarina. Ela vai vir junto na bandeja, junto com o pão quentinho, com o café fumegante, tarará. Ora, a gente está comprando margarina, mas o que o anúncio está nos vendendo também? Uma lógica de relação familiar na qual o homem trabalha fora, ele precisa estar informado sobre as coisas da rua, por isso ele lê jornal, sua roupa é o terno e gravata. A mulher está com um robe ou com um avental, com uma roupa de ficar em casa. Então, tá tudo bem, tá tudo feliz, mas a mulher fica em casa, o marido vai para a rua. Casalzinho de filhos, filho homem mais velho. A mulher serve e não questiona esse papel. O resultado é um sistema que classifica e articula diferenças na esfera da produção com diferenças na esfera do consumo. Esta função de operador totêmico é, nas nossas sociedades industriais modernas capitalistas, desempenhada pela publicidade. O livro é sobre como se faz essa passagem, né, entre uma dimensão rude, que é a produção, a exploração, o suor, né, o desgaste de músculos, etc., e o sorriso, o bem-estar, a felicidade desse ponto de chegada. Então, a magia está exatamente nesse passe de mágica que é feito pela publicidade, segundo o livro. O Everardo ele mostra como consumo é cultura, como publicidade é cultura, como todas essas questões na nossa sociedade são constitutivas da nossa cultura. Eu já perdi a conta do número de pessoas que me disseram que resolveram estudar antropologia por conta da leitura desse livro. Lendo o livro lá em 85, eu decidi mudar de curso, eu brinco com o Everardo, né, que o livro dele fez eu mudar de curso 2 vezes, né? Eu fazia faculdade de agronomia lá no Rio Grande do Sul e não estava muito feliz com a agronomia, estava querendo trocar de curso. Eu tinha na época 21 anos. E aí numa livraria, olhando os livros e tal, eu encontrei um livro, Magia e Capitalismo, né? E achei a capa muito interessante, uma capa que depois o Ronaldo Elau me falou que acabou sendo proibida, que deu problema, porque
era uma foto do Mandrake e aparecia ele tirando da cartola o Tio Patinhas, assim. Então era uma capa que usava quadrinhos e eu pensei, nossa, antropologia da publicidade, que interessante. E comprei na hora o livro. Maravilhosa, né? A capa eu tenho o primeiro livro, né? A primeira edição, que é o Mandrake tirando o Tio Patinhas da cartola. Acho essa capa altamente criativa. Tenho um orgulho de ter esse exemplar autografado pelo Everardo. Então dá para dizer assim que o livro do Everardo foi o meu primeiro contato com a antropologia. Eu acho que só ter uma obra que está no prelo, continua sendo usada por 25 anos, né, é um marco. Um país em que o número de leitores é pequeno, que poucas obras têm essa duração, essa durabilidade, né? Então isso mostra que o tema continua a ser atual. O importante aqui é colocar a discussão, é abrir para o debate, né? Eu acho que esse é o grande mérito do livro. E um livro que não pretende ser um tratado, que não pretende ser exaustivo, mas que pretende começar um bom debate, um debate que precisa ser feito. Que publicidade nós temos? O que essa publicidade nos diz sobre quem somos? Eu acho que esse é o ponto. A dissertação de mestrado, orientada pelo professor da Mata, é a origem desse sucesso editorial. A partir do livro, o jovem antropólogo de 85 se aprofundou nos estudos sobre consumo e se tornou um grande nome da antropologia no Brasil. Foi fácil orientar o Everardo. O Everardo é super orientável. É um cara, é um dirigível, entendeu? Facilmente orientável. Um cara que queria aprender antropologia e descobriu uma área importante da antropologia. É o nome, né? Everardo é o cara, né, da publicidade e do consumo, né, no campo da comunicação no Brasil. Eu acho que o Everardo é hoje no Brasil um dos grandes nomes da antropologia, né, mas sobretudo da antropologia aplicada à sociedade urbana, à sociedade do consumo, a esse tipo de visão. A carreira dele é uma carreira brilhante. Eu acho que ele é um homem de sucesso em todos os campos, entende? Um cara agradável, enfim, um sujeito bem resolvido e que não me caberia dar uma nota para a carreira dele. Acho que a carreira dele, ele escreveu vários livros, tem uma produtividade impressionante em relação a outros antropólogos da geração dele. Então, a palavra magia que ele escolhe como título desse primeiro livro, né, é realmente uma palavra que traduz como eu, né, como o que eu observei ao longo desse tempo, né, na relação do Everardo com a antropologia, né, com o olhar antropológico, com os alunos, com o que ele escreve. Eu acho que a palavra magia traduz bem toda a obra do Everardo, e não apenas a Magia e Capitalismo, que foi sua primeira obra, né? Mesmo que eu, digamos assim, tenha partido para um caminho diferente do dele, que é um caminho mais voltado para a política desde sempre, né? Quer dizer, certamente algo que eu aprendi de cara nele é a importância da cultura, né? Como entender a própria política como um fenômeno da cultura, né? E isso balizou todas as minhas pesquisas de mestrado, doutorado e todos os artigos que eu publiquei e todos os trabalhos que eu já fiz até hoje. O interessante assim que ele é encantador em sala de aula e está sempre nervoso antes de cada entrada dele em sala de aula, né? Então eu no início achava curioso isso, né? Mas depois comecei a entender que era um lado dele, digamos assim, muito dedicado a tudo que ele faz. Então, a cada entrada dele em sala de aula ele ficava nervoso, sempre gostava de comer pouco, né? E fumar muito. Outro viés que eu acho muito importante, quer dizer, que é uma contribuição que eu acho que o Everardo passa para os seus alunos, é um certo despreendimento, quer dizer, no sentido de não ter preconceitos com as expressões da cultura, né? Às vezes você é muito jovem na graduação e está ali, não, mas isso aí não tem importância. Tem, como expressão da cultura, tem importância, diz alguma coisa, né? O Magia e Capitalismo é pontual nisso, né? O curso dele é um show, porque ele não só dá muito conteúdo, como ele conta histórias fantásticas, como a famosa história dele assistindo nevar no shopping, né? E cada vez que ele conta essa história, eu rio como se fosse a primeira vez. Eu quase que pergunto para ele, quando que você vai contar a história
da tua tia, dizendo que ia comer peru porque o galo, a galinha conversou com ela, e a história que estava nevando no Rio Sul e ele embasbacado vendo aquilo e vendo todos os adultos acreditando que estava nevando. Eu acho assim que tem história do Everardo engraçada todo dia, porque ele é uma das pessoas mais bem-humoradas que eu já conheci. É muito bom trabalhar com o Everardo, principalmente porque o Everardo tem muito senso de humor. Então a gente trabalha, mas se diverte muito também. Quer dizer, a gente trabalha de uma forma muito informal, nós vamos conversando e vamos redigindo a partir das nossas conversas. E então é muito fácil esse trabalho. Eu acho que as nossas ideias se complementam muito, as nossas visões se complementam muito. Então a amizade e o profissionalismo estão muito juntas aí, sobretudo com essa dose de senso de humor que ele tem. Eu tenho que lembrar que ele fala que lá no COPEAD ele é o antropólogo de estimação, porque ele é único. Então ele sempre brincou, não, aqui eu sou o antropólogo de estimação do COPEAD. Na verdade eu tenho a oportunidade de conhecer o Everardo também, não só como amigo, de ter observado quão dedicado ele é como marido da Ana Paula e como pai daqueles garotos lindos, né? E como um pai apaixonado. E a gente não se encontra tanto, mas assim, quando a gente se encontra é como se o tempo não tivesse passado. A amizade é muito sólida e a gente se fala muito por telefone, principalmente para tratar de uns assuntos que a gente considera mais importantes em nossas vidas, um assunto sério, que é o Flamengo. Você não escolhe, as amizades elas escolhem você, né? Então a gente criou uma relação tinha muita afinidade em relação à vida, em relação a determinados aspectos, né, a visões de mundo, a família, né? Então isso tudo promoveu, né, a partir desse interesse, né, de ver pela dramatização do mundo através da publicidade, que foi o assunto técnico, né? A gente se ligou pessoalmente, como eu disse, numa amizade solidária, fraterna, que eu prezo muito. E hei de prezar até morrer. Eu lembro como o Everardo mudou, né? Quer dizer, o Everardo hoje, fisicamente, a figura dele é muito diferente. Hoje é um professor sério, né, do departamento de comunicação, antropólogo aí reconhecido. Mas o Everardo, na juventude, tinha um cabelão, era um tipo completamente meio hippie, meio informal, era muito engraçado. É muito engraçado ver essa mudança, né, na figura hoje do professor Everardo, do meu colega lá nos anos 70. Quando eu finalmente fui conhecer o Everardo, me imaginava encontrar, sei lá, um Papai Noel, um Marx, ou alguma coisa assim com uma barba branca, assim. E é um rapaz, né? O Everardo é um cara novo enfim, sempre ativo, simpático e tal. Apesar da trajetória de sucesso, livros publicados e muitos admiradores, a verdadeira consagração do autor veio com a fundação da FLA-PhD. Em depoimento televisionado, a gente não fala em história curiosa. A história curiosa a gente fala quando tem o Johnny Walker presente, entendeu? Tem um Black Label, entendeu? Um Johnny Walkerzinho. No final da década de 80, quando eu já tinha voltado para o Brasil, que a gente ia para o Maracanã e entramos em campo algumas vezes, acho que em 87, no final da Copa União, o Flamengo foi campeão, e demos a volta olímpica. Aí surgiu uma vez uma conversa, junto com o Zé Carlos Rodrigues também, professor aqui da PUC, do Departamento de Comunicação. A gente, uma brincadeira, a gente falou para os jornalistas que a gente tinha fundado a FLA-PhD. A gente, na comemoração de um dos campeonatos que o Flamengo ganhou, a gente foi para churrascaria Plataforma, junto com o Ronaldo Elava, etc. E lá a gente fundou a FLA-PhD. É meio snob isso, né? FLA-PhD, né? Na época eu acho que o Everardo já era doutor, e o Zé Carlos Rodrigues também, eu ainda não era, eu era quase doutor. E não fundamos de verdade, mas saiu no jornal que a gente teria fundado a FLA-PhD. Nos jornais e na mídia já era figura constante, mas o que pouca gente conhece é um certo Everardo do Fusca Verde. Lá na frente, conversando com uma amiga, eu comentei que estava encantado com uma nova linha de pensamento que tinha sido apresentado pelo Everardo Rocha. E aí ela vira-se para mim, Cristiana Lara Rezende, e fala assim: Everardo Rocha? Ô Vera, você não está lembrando Everardo Rocha? O Everardo Rocha é o Everardo do Fusca Verde, ele era amigo do Bruno. Eu usava o carro do Everardo e tinha um Fusquinha novo, acho que o pai dele tinha dado para ele, ou a mãe, sei lá. E eu usava o carro porque eu tinha que ir a Ipanema pedir o carro emprestado. Aí bateram no carro. Então foi uma experiência muito curiosa.
porque evidentemente ele ficou preocupado e claro que eu paguei as despesas, né? Porque foi eu que bati o carro. Bateram o carro, bateram em mim, né? Mas essa foi uma experiência, essa é a única experiência curiosa que eu me lembro e que eu acho que pode ser contada assim, né, para o grande público. Ter reencontrado o Everardo do Fusca Verde, sabe? Saber que eu posso passar ali pelo Kennedy, ele pode estar lá fumando, meio emburrado, porque agora não pode fumar, né, em qualquer lugar. É muito bom. O Everardo é uma pessoa extraordinária, um amigão, sabe? Um primo mais velho. O Everardo escreve muito bem, mas eu aprendo muito mais com o Everardo ao vivo e a cores. Ele me ensina profissionalmente como ser um profissional ultra competente, sério, um profissional que sabe o que quer e que sabe se impor, coisa que é muito difícil no meio acadêmico, as pessoas saberem como se impor. Ele sabe o seu valor e ele me ensina a enxergar o meu próprio valor. Nós temos feito muitas parcerias ultimamente e eu espero continuar aprendendo muito com o Everardo, hoje e sempre. Parabéns!